Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O manancial de hoje, do dia 24 de outubro de 2024, foi inspirada na passagem bíblica que está em Abacuque 2, versículos 1 ao 14. Vamos à leitura? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém. Vamos agora à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem bíblica da autora Anax Carneiro, com o título Um Dia Muito Aguardado. Abre aspas. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fecha aspas. Como é triste ver como as pessoas desconhecem, quase por completo, quem é Deus e qual é o seu propósito para as próprias vidas. No mundo de hoje, as pessoas vivem cada vez mais informadas acerca de muita coisa, mas muito desinformadas acerca de Deus e de sua vontade. De que vale saber o nome da nova cadelinha da Madonna? Os hábitos de tal participante do BBB? Isso não é informação, é fofoca. Mas muitos perdem tempo com isso. Um tempo que poderia ser infinitamente mais bem aproveitado na busca pelo conhecimento do Senhor. O Senhor disse que, sobre a terra de Israel, tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Oséias 4:1. Convém lembrar que isso também pode ser endereçado a nós. De fato, caminhamos para o bendito dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, o Senhor está dizendo que teremos uma compreensão abrangente de sua glória. Podemos confiadamente esperar por esse dia meditando na palavra de Deus, vivendo os seus princípios. Priorize no seu dia a dia a leitura das Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido deve ser a prioridade de cada cristão. Amém, Senhor Jesus. Obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. E ele vem, sempre
nos dizendo coisas verdadeiras, né? A gente perde muito tempo. Quando eu li aqui esse manancial, falei assim, nossa, é verdade, né? A gente vê cada notícia fútil que a gente... Às vezes não é tão fútil como essa, mas se a gente deixar, prende a nossa atenção. Por exemplo, você quiser acompanhar algo sobre a política. Tá tudo uma bagunça, né? E você começa a ficar lendo e assiste vídeo aqui, assiste um debate ali, assiste um vídeo falando sobre o mesmo assunto de um outro canal ou influencer youtuber, e quando você vê, já passou ali 1 hora, você tá vendo, eu tô falando de mim, né? Mas muita gente faz isso também, você tá vendo um assunto fútil, né? E às vezes você fala, nossa, esse assunto, que coisa, como esse mundo é mau. Aí você vai ficar vendo esse assunto e foi exposto e tá acompanhando dias e dias um assunto fútil, em vez de você se aprofundar, de nós nos aprofundarmos em coisas que realmente importam, né? Em conhecer mais a Deus, em saber o que Ele quer para a nossa vida, qual é a vontade dEle em nossas vidas, né? E a gente perde tanto tempo vendo assuntos que não edificam, que não vai mudar em nada na tua vida, né? Se for questões políticas, você estiver preocupado, é para entregar para o Senhor, né? A gente tem que entregar as preocupações para o Senhor, e também a palavra dele diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente está cansado e sobrecarregado de informação e desinformação desse mundo, né? A gente tenta acompanhar tudo, quando vê, tá cansado, não sabe nem porquê, mas só estava ali sentado, acompanhando um monte de informação e desinformação. Isso cansa a mente, isso cansa qualquer um, sendo que se você pegar a palavra, for ler, estudar, orar, conhecer mais a Deus, você só fica mais revigorado, fica mais forte, fica mais inteligente, sábio, na verdade, mais sábio, com os ensinamentos do Senhor. E são coisas realmente edificantes que influenciam a nossa maneira de viver e a nossa maneira de enxergar esse mundo que jaz no maligno, que está caído, né? E que somente em Jesus há a luz que cada um de nós precisa para viver nesse tempo, né? Nesse mundo que está totalmente perdido. Que a gente aprenda cada vez mais do Senhor e que a gente possa ser a luz para as pessoas, a luz que esse mundo precisa, amém? E esse foi mais um Manancial do dia 24 de outubro de 2024. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Uma ótima tarde para todos nós.